A primavera está chegando e que tal algumas dicas para cuidar melhor das plantas, das flores? Aqui com a gente está o Fabiano Santos, que além de técnico agrícola, tu também fazes assessorias para paisagismo, trabalha há quantos anos com plantas? Olha, trabalhando na área já há 15 anos. E escolheste assim cuidar, a tratar as plantas? Isso. A gente, na verdade, foi uma paixão, né? A gente se apaixonou, aprendi a amar e não consigo largar mais. Porque realmente é muito gostoso, é terapêutico, né? Com certeza. Quando a gente começa a cultivar Aqui nós não temos nenhuma com perfume, mas todas floridas e muito lindas. Isso. Vamos falar um pouquinho de cada uma, porque agora na primavera todas florescem, todas dão flor ou algumas não? Explica um pouquinho para nós. É assim, Laura, uma grande parte das plantas florescem na primavera e algumas em outras estações do ano. A primavera é aquela que mais chama a atenção porque um grande número se destaca de cores, de formas. Então é inevitável que a primavera seja associada com uma estação das flores. Pois é, interessante. Quando vamos formar um jardim, criar um jardim, às vezes a gente escolhe algumas flores, algumas plantas que não vão florescer em determinadas estações. Mas eu gostaria que tu falasse, por exemplo, no inverno tem algumas que dão flores, que a gente pode ter no jardim. Quais são essas flores? É assim, quando a pessoa quer flor o ano inteiro, é interessante escolher um mix. E aí o paisagismo ajuda muito, que é aquela escolha das espécies que florescem em estações alternadas, né? Então, por exemplo, camélias florescem no inverno, as bocas de leões, tem o amor perfeito, que é a viola, né? Floresce também no inverno, begônias florescem no inverno, então tem alternativas de inverno. E depois tem plantas de verão, por exemplo, tem os agapantos que florescem lá no calorão do verão, são fantásticas e dão um espetáculo. As belas emílias que florescem também no verão. Então são alternativas interessantes. Mas assim, o que mais chama a atenção mesmo, aquelas que dão uma cor especial, inevitavelmente, são as plantas de primavera. E aí tem algumas que têm até o nome associado, que são as buganvílias, que são chamadas de primaveras. As brunfélcias também são chamadas de primavera. Como é que é essa? A buganvília eu conheço, eu tenho inclusive várias, mas essa aí eu não conheço. A brunfélcia tu vai lembrar, é uma planta que tem uma flor, começa numa cor e termina em outra. É um jasmim, muito perfumado, é um arbusto. Começa com branco e termina com lilás. Muito interessante a combinação de cor e dá um perfume muito agradável, também conhecida como primavera. Bom, quem mora em apartamento também pode, e aí tem às vezes mais dificuldade, vai lá, compra uma orquídea, ganha uma orquídea e coloca em casa e aquela lá dura um pouquinho e vai embora. E começa, o que a gente deve fazer quem mora em apartamento? Uma dica acho que é muito importante. Na verdade, a gente vai na floricultura, ou a maioria das pessoas, e compra aquilo que gostou e coloca no lugar que tem. Né? E aí a planta tem que se adaptar e, na verdade, isso não acontece. O legal é sempre a gente perguntar para a floricultura, para o vendedor, aonde seria o local mais adequado. Mas existe uma dica para as plantas, até não sei se vamos poder mostrar. Claro. Para as plantas de interior, a gente precisa muito de luz. Se eu colocar num lugar onde não pego luz, e luz não é exatamente sol, se eu tenho uma boa quantidade de iluminação, eu tenho chance, por exemplo, dos brincos de princesa, são lindos, que é uma planta símbolo do nosso estado, que é uma planta que tem tudo a ver agora com a Semana Farroupilha, né? E com certeza nos faz as nossas origens, né, aflorar. Essa flor é muito bonita. Fantástica. E ela então pode ser cultivada em apartamento? Desde que pegue muita luz. Ela precisa de muita iluminação. É próximo a uma janela. Próximo à janela. O segredo, eu até costumo usar a folha de papel para ajudar. É uma dica, tá? Põe a mão uns 20 centímetros da folha. Vamos mostrar ali para a câmera, acho que é o contrário. Fica um pouquinho de costas, assim, ó. Isso, mostra ali, ó. Isso. Chega próximo da janela, aqui tá a janela. Próxima janela e põe a 20 centímetros. Se consegues perceber todo o contorno da tua mão, é que ali pega uma intensidade fantástica de luz. Vai se afastando da janela. Quanto menos eu encontro a minha mão marcada no papel, menos luz eu tenho e menos opções de plantas eu posso colocar naquele lugar. Até o ponto de eu não enxergar a minha mão, aí esquece, não põe mais planta, ótimo porque vai acabar morrendo.
Qual é a outra dica que tu tens? Essa é ótima. Outra dica é com relação à água. Tu não tens ideia de como as pessoas erram nisso. Sim, bom, violeta é um horror, né? Porque as pessoas compram, ganham e troca. Eu, particularmente, cada profissional trabalha de uma maneira. Eu, particularmente, não gosto de receita. Tá? Eu acho que a gente faz a nossa receita. Mas uma boa dica é assim, ó, põe a mão na terra. Tá molhada, não molha. Pode passar uma semana com os... Tô botando a mão aqui, tá úmido, não molha. Porque tu vais aumentar a quantidade de umidade ali dentro e a chance dessa planta se perder é muito grande. Eu só molho quando a terra tá seca. Então tem que esperar ficar sequinha, Botei não muito. Não, seca. Botei a mão, não grudou nada. Não grudou nada é porque tá seco. Sim, ó, por exemplo, aqui... Tá úmido. Ó, molhou, tá úmido, ó. úmido. Tem umidade, não molho. Quando a gente bota e não grudou nada, é hora de molhar. Hora de molhar. Certo. E aí molha até tu ver a água aparecer no pratinho. A gente sabe que todo o vasinho foi molhado, todas as raízes receberam água e ela vai te responder muito melhor, com certeza. E plantas que não podem pegar sol, porque realmente com a questão de tem que ter luminosidade, as pessoas acabam colocando algumas no sol. Como é que a gente pode saber, olha, essa planta aqui não é adaptada para o sol? Na hora de plantar no jardim, por exemplo, a posição do sol, as pessoas precisam cuidar. Perfeito. É assim, ó, normalmente, se a pessoa não sabe, olha, eu não sei onde botar essa planta, porque eu não sei se ela gosta de sol ou de sombra, uma boa dica é olhar para a folha dela. Normalmente as plantas com folhas maiores são plantas que gostam de menos sol, ou quase nem gostam de sol. Por exemplo, os lírios da paz, que tem aquelas folhas grandes. As comigo ninguém pode, também tradicionalíssimas, com folhas grandes. Os antúrios, né, folhas grandes. Então essas plantas normalmente não gostam de sol, devem ser plantadas na sombra. A gente só deve ter esse cuidado. Se tem dúvida e, puxa, não sei ainda, aí tem que procurar informação. Evita arriscar pôr no sol, porque aí pode queimar mesmo. Bom, e daí para manutenção da planta, o que se deve fazer? Olha só, manutenção, uma coisa que eu acho que muito importante agora é primavera e a gente quer ver flor. E a planta, na verdade, ela não está muito interessada em florescer para a gente ver. O interesse dela é florescer para se multiplicar. Então a gente tenta dar uma enganada nela numa boa, ela entende isso, tá? Qual é o segredo? Começou a florescer, tu vê que a florzinha vai ficando velha, né? Isso serve para qualquer planta com flor. Se a pessoa tem tempo, o que faz? Tá vendo a florzinha ficar velha? Antes de secar e virar uma sementinha, tu tiras esse botão. O gerânio aceita esse beliscão. Tem plantas que tu vai precisar usar o podão. E aí como é que eu vou saber qual que aceita o beliscão e porque qual assim, precisa quando o galinho é mais duro, quando tu sente assim, que é mais ruim de quebrar, corta com o podão. Quando tu sente que é mais tenro, é mais fácil, aperta, tens como quebrar. Olha só que legal. Quando tu arranca a flor sem ela virar semente, eu estou dizendo para a planta que ainda não virou nesse ramo onde eu quebrei, nessa zona, não virou semente. Então ela vai pensar, opa, eu tenho que voltar a florescer para virar semente ali. Ah, que grande sacada. É sempre assim com todas as plantas. Antes de virar semente eu tiro, ela não produziu ali um hormônio que inibe a floração novamente. Então ela vai voltar da flor, eu consigo prolongar a floração, eu consigo usufruir dessa beleza por mais tempo. O que mais que nós podemos dar como dica para os nossos telespectadores? Eu acho, Laura, uma grande dica é a questão do plantio. Né? A gente compra um vasinho na floricultura, em seguida vai perdendo a flor, porque tem uma vida útil essa flor, e a gente quer transplantar. Uma coisa que o pessoal erra muito, às vezes por falta do conhecimento, é de fazer um dreno no vasinho. Né? Então aqui a gente até separou já um vasinho, umas pedrinhas ali embaixo. Vamos mostrar aqui, fica mais fácil. Então, aqui tem um vaso. Ele tem um furo, né? Tem um furo. Isso. E colocamos, então, as pedras. Os pedriscos. Tem vários tipos de materiais no mercado. Tá. Um pouquinho só para cobrir esse buraco. Certo. A gente coloca um feltro. Feltro. Isso. Existem várias marcas comerciais, né? Depois se coloca a terra. Tá. Em cima do feltro. Em cima do feltro, terra. E aí depois a gente pega e coloca o vasinho com azaleia. Aí, olha só. Normalmente sai com facilidade. Certo, dá pra ver. Olha só, sai com facilidade. Imagina que tem terra ali dentro, né? E aí a gente planta. Ah, certo. Ela vai... Muitas vezes a gente deixa aqui, bota no cachepô, tudo bem? Tudo bem, só que olha só, tu percebeu que as raízes já estão aqui, ó.
Então, na verdade, eu tenho pouco alimento aqui dentro. E aí ela vai ficar... A tendência é ela não ter energia, o alimento que é suficiente para voltar a florescer. Por isso eu ponho num vaso maior, boto uma terrinha nova e aí quando voltar até a estação da flor, ela vai ter, opa, tem comida aqui, vou poder E assim voltar. vai indo, vai tirando de um vaso e vai passando vai pro botando outro, pro vai outro. crescendo. Esse é o problema do vaso. Se a gente está no jardim... Sim, mas isso muitas pessoas facilita. moram em apartamentos, Claro. então ela tem essa alternativa. E é uma alternativa maravilhosa. Sim, daqui a pouco tem uma árvore dentro de Isso, casa. e tem muita gente que tem. Coisa boa.